Imaginamos a Idade Média como uma era de estratégias brilhantes, valor nobre e liderança estoica. Estamos errados. Na maior parte do tempo, eram apenas homens poderosos morrendo das formas mais vergonhosas possíveis. De um papa que processou um cadáver a um viking morto pelos dentes de um homem morto, prepare-se para perder todo o respeito pelos nossos antepassados. Estes são os 33 maiores idiotas absolutos da história medieval. 1. Sigurd, o Poderoso. Este conde viking ganha a medalha de ouro pela morte mais vergonhosa da história nórdica. Em 892, Sigurd desafiou um líder escocês rival, chamado Maelbrigd, o Dentuço, para uma batalha. Era suposto ser 40 homens contra 40 homens, mas Sigurd trapaceou, trouxe 80 e venceu facilmente. Cortou a cabeça de Maelbrigda e, numa demonstração de clássica arrogância viking, amarrou a cabeça decepada à sua cela como troféu para exibir à sua mãe. Mas foi aqui que o karma interveio. Enquanto Sigurd galopava, celebrando a sua própria vitória, o famoso dente saliente de Maelbrigd roçou violentamente contra a perna de Sigurd. O arranhão era profundo, imundo e infeccionou imediatamente. Em poucos dias, a infecção tornou-se séptica e o poderoso senhor da guerra viking morreu em agonia. Sigurd é o único homem na história que conquistou um inimigo e depois foi morto pela cabeça do morto 3 horas mais tarde. É uma lição de higiene dentária e espírito desportivo que os vikings nunca esqueceram. 2. Shah Maomé II, de Corásmia. Se procurar provocar a fera no dicionário, deveria encontrar uma foto deste sujeito. No início do século XIII, governava um império vasto e poderoso na Pérsia. Gengis Khan, que estava ocupado a conquistar o Oriente, na verdade queria a paz com ele para estabelecer uma rota comercial. Gengis enviou uma enorme caravana de mercadores e embaixadores com presentes amigáveis. Maomé, achando que era intocável, confiscou os bens e executou os enviados. Gengis deu-lhe uma última oportunidade e enviou 3 diplomatas para pedir uma explicação. Maomé raspou-lhes as barbas e enviou as suas cabeças decepadas de volta num saco. Esse foi o momento em que ele condenou milhões. Gengis Khan largou tudo, mobilizou toda a horda mongol e apagou completamente o Império Corásmio da história. Maomé passou o resto da sua curta vida a fugir, acabando por morrer em farrapos numa pequena ilha no Mar Cáspio. Tudo porque foi arrogante demais para assinar um acordo comercial. 3. Carlos II de Navarra. Chamavam-lhe Carlos o Mau, mas a sua morte foi mais do tipo Carlos o Inflamável. Em 1387, o rei tinha 60 anos e sofria de uma doença misteriosa que lhe causava paralisia. O seu médico real, que claramente estava a improvisar, prescreveu um remédio bizarro. O rei devia ser cozido firmemente dentro de um lençol de linho embebido em aguardente de alto teor alcoólico e enxofre, da cabeça aos pés. Era basicamente um envolvimento alcoólico humano. Nessa noite, um criado terminou de cozer o rei dentro do seu casulo etílico, mas percebeu que não tinha tesoura para cortar a linha solta junto ao pescoço. Então, usando lógica medieval, o criado decidiu usar a chama de uma vela para queimar o excesso de linha. Podem adivinhar o que aconteceu. O rei, embebido em aguardente, transformou-se instantaneamente numa bola de fogo humana. No entanto, não morreu de imediato. Agonizou durante 2 semanas, provando que fumar ou ter chamas ao pé da cama é realmente perigoso para a saúde. 4. Papa Estevão VI. A história do papado tem alguns momentos estranhos, mas nada supera o Sínodo do Cadáver de 897. O Papa Estevão odiava o seu antecessor, o Papa Formoso, com uma paixão que ia além da sepultura. Odiava-o tanto que 7 meses depois da morte de Formoso, Estevão ordenou que o cadáver em decomposição fosse desenterrado, vestido com os paramentos papais completos e sentado num trono para ser julgado por perjúrio. Foi um drama judicial literal com um esqueleto.
Estevão passou o julgamento inteiro a gritar com o corpo em decomposição, perguntando-lhe por que razão tinha usurpado o trono. Um diácono aterrorizado teve de ficar atrás do cadáver e responder em seu nome. Como seria de esperar, o esqueleto perdeu o caso. Estevão mandou cortar 3 dedos da mão do cadáver e atirou o corpo ao rio Tibre. O povo romano ficou tão horrorizado com esta insanidade que se revoltou, atirou Estevão para a prisão e estrangulou-o nesse mesmo verão. 5. Bjorn Braço de Ferro e Rasten. Estes 2 lendários irmãos vikings partiram numa grande expedição para saquear Roma, a maior cidade do mundo. Navegaram até a Itália e encontraram uma cidade magnífica com muralhas de mármore branco. Percebendo que as defesas eram demasiado fortes para serem transpostas, Rasten fingiu-se de morto. Os seus homens aproximaram-se dos portões da cidade, a chorar, e pediram aos sacerdotes que os deixassem entrar para um funeral cristão. Os sacerdotes abriram os portões e assim que o caixão estava dentro da catedral, Rasten saltou para fora, espada em punho. Saquearam a cidade inteira, incendiando tudo e levando todo o ouro. Foi uma manobra brilhante ao estilo do cavalo de Troia. Havia apenas um pequeno problema. Não tinham saqueado Roma. O seu GPS estava avariado e, na verdade, tinham destruído Luna, uma cidade minúscula e completamente irrelevante a quilômetros de distância. Ficaram tão envergonhados com o erro que nem se deram ao trabalho de encontrar a verdadeira Roma. Simplesmente voltaram para os seus barcos e regressaram a casa. 6. Aylmer de Malmesbury. Conheça o monge do século XI que observava pássaros e pensou: quão difícil pode ser? Aylmer foi um dos primeiros pioneiros da aviação, que construiu um par de asas de madeira e linho. Ao contrário da maioria das pessoas que apenas sonham em voar, Aylmer realmente amarrou essas engenhocas às mãos e aos pés e saltou do topo da abadia de Malmesbury. Surpreendentemente, ele não caiu como uma pedra imediatamente. Testemunhas afirmam que ele realmente planou por cerca de 200 metros, aproveitando a brisa. No entanto, não tinha como se direcionar. Ele se espatifou violentamente no chão e quebrou as 2 pernas, ficando com uma claudicação permanente. Mas aqui está a melhor parte. Aylmer não culpou a gravidade nem a física. Ele insistiu que o acidente foi um erro técnico porque se esqueceu de colar uma cauda no traseiro para ter estabilidade. Ele estava se preparando para saltar novamente com uma cauda, mas o abade o proibiu de voar, salvando-o de um segundo acidente, provavelmente fatal. 7. Frederico Barbarossa. Ele era o imperador do Sacro Império Romano, um gigante da história e o líder da massiva Terceira Cruzada. Ele marchou com um exército de 100.000 homens pela Europa para retomar Jerusalém. Era imparável, até encontrar o seu maior inimigo, um pequeno rio na Turquia. Era um dia quente e a ponte estava lotada. Então, o imperador de 67 anos decidiu pegar um atalho. Ele lançou o cavalo para dentro do rio Salef. O problema era que ele usava uma armadura de placas completa e pesada. A física assumiu o controle e ele afundou como uma pedra. A correnteza o arrastou e ele se afogou em água que dava pela cintura, enquanto todo o seu exército assistia horrorizado. Sua morte foi tão repentina e anticlimática que seu enorme exército se desfez em pânico. A maioria simplesmente deu meia volta e foi para casa, o que significa que a grande cruzada fracassou, porque um velho não quis esperar 5 minutos para atravessar uma ponte. 8. Rei Carlos VI da França. Conhecido como Carlos o Louco, seu reinado foi uma tragédia, mas seu delírio específico era singularmente frágil. No auge de sua loucura, Carlos ficou convencido de que era feito inteiramente de vidro. Ele não tinha apenas medo de se machucar. Estava apavorado com a ideia de que, se sentasse com muita força ou esbarrasse numa parede, se estilhaçaria em 1 milhão de pedaços como um vaso derrubado. Recusava-se a deixar qualquer pessoa tocá-lo
e passava os dias encolhido num canto, envolto em cobertores grossos para amortecer qualquer impacto. Chegou até a mandar costurar barras de ferro em suas roupas para servirem de revestimento protetor, para que seu corpo de vidro não se quebrasse. Isso criou uma situação bizarra, em que o homem mais poderoso da França estava efetivamente paralisado pelo medo de ser transparente. Seus conselheiros tinham que governar o país, enquanto o rei ficava perfeitamente imóvel, aterrorizado com a possibilidade de uma brisa forte encerrar o seu reinado. 9. Henrique II de Champagne. Ser rei de Jerusalém parece um trabalho perigoso, envolvendo espadas e cercos. Mas Henrique conseguiu morrer da forma mais pastelão imaginável. Em 1197, Henrique estava descansando em seu palácio em Acre, debruçado na janela do primeiro andar para assistir a um desfile de suas tropas. Ele casualmente apoiava seu peso contra a grade de ferro da janela, presumindo que a arquitetura real estivesse dentro das normas. Não estava. A grade de repente se soltou da parede de pedra. Henrique caiu de costas pela janela, despencando em direção ao pavimento duro lá embaixo. Mas a tragédia fica ainda mais bizarra. Seu leal servo anão, chamado Scarlet, viu seu senhor caindo e instintivamente se lançou para a frente para agarrar seu casaco. Em vez de salvar o rei, o anão perdeu o equilíbrio e caiu pela janela logo atrás dele. O servo aterrissou diretamente em cima do rei, esmagando o peito de Henrique e selando seu destino. Henrique sobreviveu a batalhas contra Saladino, mas foi derrubado por um parafuso solto e um anão em queda. 10. Bispo Odo de Bayeux. Odo era meio-irmão de Guilherme, o Conquistador, e um homem que tratava as regras religiosas como meras sugestões. Como bispo, Odo era estritamente proibido pela lei cristã de derramar sangue. A maioria dos padres interpretaria isso como não vá à guerra. Odo interpretou como não use uma espada, porque espadas cortam pessoas. Então ele entrou na Batalha de Hastings, empunhando uma enorme e pesada clava de madeira. Sua lógica era que, se ele esmagasse o crânio de um homem até virar geleia com um trauma por força bruta, tecnicamente não teria derramado sangue algum no sentido bíblico. É o tipo de lógica de brecha legal que faria um advogado moderno corar. Ele está até retratado na famosa tapeçaria de Bayeux, brandindo sua clava e animando as tropas. Odo passou a vida agindo como um senhor da guerra medieval de vestido, provando que é possível cometer violência horrível e ainda se sentir santo, desde que se escolha a arma certa. 11. Rei Henrique I de Inglaterra. Este monarca é o vencedor do prêmio Morte por Gula. Henrique adorava absolutamente comer lampreias, que são aqueles peixes horripilantes, sem mandíbula, sugadores de sangue, parecidos com enguias, que parecem pesadelos das profundezas. Por volta de 1135, Henrique estava envelhecendo, e seus médicos explicitamente lhe disseram que sua digestão já não conseguia lidar com a carne rica e viscosa da lampreia. Henrique os ignorou completamente. Após uma caçada bem-sucedida na Normandia, ele se sentou e devorou um enorme balde de lampreias guisadas de uma só vez. Sem surpresa, seu corpo imediatamente entrou em colapso. Ele sofreu um excesso de lampreias, que é uma forma histórica elegante de dizer que ele comeu até morrer com peixe. Passou uma semana em agonia enquanto suas entranhas explodiam, morrendo de intoxicação alimentar, simplesmente porque lhe faltou o autocontrole para dizer não a um prato de monstros de rio. 12. Rei Érico da Pomerânia. Érico detém um recorde único em mudanças de carreira. No início do século XV, ele era o único rei da União de Kalmar, governando a Suécia, a Dinamarca e a Noruega simultaneamente. Isso é muito poder. No entanto, Érico era tão incompetente, abrasivo e péssimo na gestão das finanças que conseguiu irritar a nobreza das três nações ao mesmo tempo. Por volta de 1439, todos já estavam fartos, e ele foi deposto dos 3 tronos. A maioria dos ex-reis se retiraria para uma propriedade tranquila, mas não Érico.
Ele pegou sua indenização, comprou uma frota de navios e se mudou para a ilha de Gotlândia. Lá, o antigo governante da Escandinávia passou os 10 anos seguintes vivendo como pirata. Ele pessoalmente liderou ataques contra os mesmos navios mercantes que antes taxava, aterrorizando o Mar Báltico. Ele passou de maior autoridade real a criminoso marítimo simplesmente porque se recusou a sair do jogo. 13. João da Boêmia. João é o santo padroeiro da estupidez corajosa. Por volta de 1346, João estava completamente cego. Ele não conseguia ver a própria mão diante do rosto. No entanto, quando a Batalha de Crécy eclodiu, ele se recusou a ficar de fora. Exigiu lutar contra os ingleses. Como um homem cego a cavalo normalmente é apenas um estorvo, ele ordenou que seus cavaleiros amarrassem as rédeas de seus cavalos ao seu próprio cavalo, para que pudessem guiá-lo até a luta e garantir que ele não cavalgasse precipício abaixo. Foi uma ideia nobre, com uma execução terrível. O grupo avançou às cegas para o centro da batalha. Foi imediatamente separado de qualquer apoio e foi massacrado instantaneamente. Após a batalha, foram encontrados todos mortos juntos, com os cavalos ainda atados em um nó. João prova que, embora a bravura seja admirável, talvez verificar se você consegue ver o inimigo seja um pré-requisito para liderar uma carga de cavalaria. 14. Papa Gregório IX. Na década de 1230, o Papa Gregório emitiu uma bula papal chamada Vox in Rama, que foi o primeiro documento oficial da Igreja a condenar os gatos pretos como instrumentos de Satanás. Gregório alegou que adoradores do diabo estavam beijando os traseiros de gatos pretos em rituais secretos. Isso desencadeou uma onda massiva de superstição por toda a Europa, levando ao extermínio em massa de gatos, especialmente os pretos. As pessoas os queimavam, afogavam e atiravam do alto de torres para afastar o mal. A ironia é trágica. Com a população de gatos dizimada, o predador natural do rato desapareceu. A população de ratos explodiu por todo o continente. Como os ratos carregavam as pulgas que transmitiam a peste bubônica, a guerra de Gregório contra os gatos provavelmente eliminou a única defesa biológica que a Europa tinha contra a peste negra. Ao tentar combater o diabo, ele essencialmente estendeu o tapete vermelho para a peste. 15. William Longchamp. William era o chanceler da Inglaterra, enquanto Ricardo Coração de Leão estava fora na cruzada, e era universalmente odiado pela sua arrogância. Quando os barões ingleses finalmente se revoltaram contra ele em 1191, William teve de fugir do país para salvar a vida. Decidiu que o melhor disfarce seria vestir-se de vendedora ambulante. Vestiu um vestido, pôs uma touca e levou um rolo de tecido. Foi até a praia de Dover esperar por um barco. O plano desmoronou quando um pescador local o viu. Pensou que era uma mulher atraente e tentou flertar com ele. William, que era alto, tinha barba por baixo do véu e não falava absolutamente nada de inglês, entrou em pânico e ficou em silêncio. O pescador aproximou-se, levantou o véu para lhe dar um beijo e encontrou um homem barbudo aterrorizado. A multidão na praia percebeu quem ele era, arrastou-o pela lama e atirou-o para uma masmorra. Foi a pior atuação em trajes femininos da história política. 16. Grão-mestre Gerard de Hidefort. Se quiserem saber por que as cruzadas fracassaram, olhem para este sujeito. Gerard era o grão-mestre dos Cavaleiros Templários e um homem com um ego do tamanho da Terra Santa. Em 1187, Saladino estava a manobrar as suas forças e o conselho sensato era permanecer perto da água e esperar. Gerard chamou todos de covardes e pressionou o rei de Jerusalém a marchar com todo o exército cristão através de um deserto árido e escaldante em pleno mês de julho. Quando chegaram aos cornos de Hattin, os soldados estavam a morrer de sede e exaustão. Saladino simplesmente cercou-os e ficou a vê-los desmoronar.
A arrogância de Gerard levou à destruição total do exército cruzado e à perda de Jerusalém. Para piorar as coisas, enquanto quase todos os outros templários foram executados pela sua fé, Saladino poupou Gerard, provavelmente percebendo que manter vivo um inimigo tão incompetente era na verdade uma vantagem estratégica. 17. Papa João XII. Se houvesse um concurso para o pior papa da história, João XII ganharia com uma vantagem esmagadora. Eleito com a idade mal permitida de 18 anos, tratou o Vaticano menos como um santuário sagrado e mais como uma fraternidade universitária em semana de férias. Supostamente brindou ao diabo com vinho durante a missa, transformou o Palácio de Latrão num autêntico bordel e jogava dinheiro com as ofertas da igreja. Estava tão descontrolado que o Sacro Imperador Romano teve de invadir Roma só para lhe dizer que se acalmasse. Mas a sua morte é a cereja no topo deste sundae desastroso. Em 964, João foi alegadamente apanhado na cama com uma mulher casada. O marido da mulher, furioso ao encontrar o Papa a dormir com a sua esposa, agarrou num martelo e esmagou o crânio do pontífice. Outros relatos dizem que ele foi defenestrado, atirado de uma janela. De qualquer forma, morreu como viveu, a cometer pecados no quarto enquanto vestia as vestes sagradas. 18. Carlos VIII de França. A história está repleta de reis que morreram em batalhas gloriosas ou por venenos exóticos, mas Carlos VIII conseguiu morrer por falta de consciência situacional. Em 1498, Carlos estava no Château d'Amboise, preparando-se para assistir a uma partida de tênis, que era o desporto da moda na época. Enquanto atravessava apressadamente uma galeria para conseguir um bom lugar, esqueceu-se de que as portas medievais eram bastante baixas. Caminhou a toda a velocidade com a testa à frente contra uma verga de pedra, a parte superior do batente da porta. O impacto foi tão violento que ele cambaleou, caiu num coma súbito e morreu algumas horas depois. Tinha sobrevivido a guerras, intrigas políticas e a peste, apenas para ser abatido pela arquitetura. É um lembrete trágico de que, por mais armaduras que se use ou por mais guardas que se tenha, não se pode vencer um teto baixo se não se olhar para cima. 19. Isaac II Ângelo. Este imperador bizantino é o santo padroeiro das péssimas decisões de recursos humanos. Isaac não era uma má pessoa, apenas incrivelmente incompetente. Foi originalmente destronado e cegado pelo seu próprio irmão. Um pacote de indemnização padrão na política bizantina. Surpreendentemente, anos depois, foi restituído ao trono apesar de estar cego e fisicamente debilitado. Seria de pensar que teria aprendido a ter cuidado com quem confiava. Nada disso. Rodeou-se imediatamente de funcionários corruptos e generais traiçoeiros que o ridicularizavam abertamente. A descrição menciona que ele nomeou um general que o havia cegado. Embora a história seja complexa, o reinado de Isaac foi um carrossel de confiar exatamente nas pessoas que tramavam a sua queda. Ignorou todos os avisos sobre a crescente ira dos seus súbditos e a incompetência do seu filho, o que levou a ser destronado uma segunda vez. Morreu na prisão, provando que, embora se possa reconquistar um trono, não se pode reconquistar o bom senso. 20. Pedro, o Eremita. Pedro era um padre carismático que decidiu que esperar por exércitos profissionais para ir numa cruzada era aborrecido. Em 1096, reuniu uma enorme turba de 40.000 camponeses, mulheres e crianças para a Cruzada Popular. Não tinham armas nem comida e zero treino. Pedro disse-lhes que Deus proveria. A providência de Deus aparentemente significava roubar cristãos e massacrar comunidades judaicas por toda a Europa antes mesmo de saírem do continente. Quando finalmente chegaram à Anatólia, Pedro voltou a Constantinopla para buscar provisões, deixando a sua turba para trás. Os camponeses, ignorando todas as ordens, marcharam diretamente para uma emboscada turca. Não foi uma batalha, foi um massacre.
os arqueiros profissionais turcos aniquilaram quase todo o grupo em minutos. O entusiasmo de Pedro levou milhares de pessoas inocentes à morte antes mesmo de a verdadeira cruzada começar, provando que a fé é ótima, mas a logística é melhor. 21. Ludovico Sforza. Conhecido como o Mouro, Ludovico era o Duque de Milão e um homem que jogava xadrez 4D, mas esquecia as regras. Em 1499, ele queria consolidar o seu poder contra os seus rivais italianos. Então, elaborou um plano brilhante: convidar o poderoso exército francês a entrar na Itália para travar as suas batalhas por ele. Ele pensou que poderia usar os franceses como mercenários e depois mandá-los de volta para casa. Estava enganado. Os franceses chegaram, olharam à volta e perceberam que Milão era na verdade muito rica e muito indefesa. Decidiram que não queriam ajudar Ludovico. Queriam substituí-lo. Os franceses tomaram a cidade, capturaram Ludovico e atiraram-no para uma masmorra em França, onde passou os últimos 8 anos da sua vida a desenhar nas paredes. Ele literalmente convidou o lobo a entrar no galinheiro e ficou surpreso quando foi devorado. 22. Alexandre III da Escócia. A morte deste rei é a derradeira história de advertência sobre os perigos de uma visita amorosa noturna. Numa noite negra e tempestuosa de 1286, Alexandre estava desesperado para regressar junto da sua jovem esposa francesa, Yolande. Os seus conselheiros imploraram-lhe que esperasse até de manhã, alertando que cavalgar ao longo de um penhasco escarpado numa tempestade com ventos fortíssimos era suicídio. Alexandre riu-se deles, disse: "Eu sou o rei", e cavalgou rumo à escuridão. Algumas horas depois foi encontrado morto na praia lá embaixo, com o pescoço partido. O seu cavalo tinha tropeçado no escuro, atirando ambos do penhasco. Como morreu sem um herdeiro claro, a sua morte mergulhou a Escócia em séculos de guerras brutais e instabilidade. Todo o enredo de Braveheart aconteceu essencialmente porque um homem não conseguiu esperar até o nascer do sol para ver a sua esposa. 23. Reinaldo de Châtillon. Se existisse um prêmio de homem mais irritante do século XII, Reinaldo teria aposentado o troféu. Era um cavaleiro cruzado que se recusava a seguir quaisquer regras. Enquanto todos os outros tentavam manter uma trégua frágil com Saladino, Reinaldo continuava a atacar caravanas comerciais pacíficas, a roubar mercadorias e a sequestrar viajantes. Era essencialmente um salteador de estradas medieval com um título nobiliárquico. Enfureceu Saladino a tal ponto que o líder muçulmano jurou um voto pessoal de matar Reinaldo com as suas próprias mãos. Na Batalha de Hattin, Reinaldo foi capturado. Quando foi levado perante Saladino, Reinaldo bebeu água sem permissão, uma violação das regras de hospitalidade. Saladino, fiel à sua palavra, desembainhou a espada e abateu Reinaldo ali mesmo na tenda. Reinaldo foi o único homem suficientemente temerário para provocar o líder mais poderoso do Médio Oriente até acabar de facto decapitado por isso. 24. Doge Marino Faliero. Marino Faliero detém o recorde da traição mais confusa da história. Em 1355, ele era o Doge de Veneza, o chefe de Estado absoluto. Ele era o manda-chuva. No entanto, estava furioso porque um jovem nobre havia insultado sua esposa, e o tribunal veneziano apenas deu ao sujeito uma punição leve. Marino levou isso para o lado pessoal. Em vez de superar o episódio, decidiu organizar um golpe violento para derrubar a República Veneziana e se instalar como ditador. Sim, o chefe do governo tentou derrubar o seu próprio governo. O complô foi descoberto imediatamente porque ele era péssimo em manter segredo. O Conselho dos 10 o prendeu, arrastou-o até as escadarias do Palácio Ducal e decepou-lhe a cabeça. Ele é o único governante da história a ser executado por traição contra si mesmo porque não conseguiu lidar com um insulto. 25. Príncipe Guilherme Adelin.
Este jovem membro da realeza é responsável por um dos mais famosos desastres causados pela embriaguez na história marítima. Em 1120, Guilherme era o herdeiro de 17 anos do trono inglês e a esperança da dinastia. Ele embarcou no navio branco para cruzar o Canal da Mancha, mas antes de partir, ordenou que vinho grátis fosse distribuído a todos, à tripulação, ao capitão e aos passageiros. Era uma festa de fraternidade universitária num barco. Quando finalmente zarparam, todos estavam completamente bêbados. O capitão embriagado tentou ultrapassar o navio do rei para se exibir e imediatamente se chocaram contra uma rocha submersa. Agora, eis a estupidez trágica. Guilherme, na verdade, conseguiu subir num bote salva-vidas e estava remando para um lugar seguro. Ele estava bem, mas ouviu sua meia-irmã gritando no navio que afundava e ordenou que o bote voltasse para salvá-la. Seu pequeno bote salva-vidas foi instantaneamente inundado por dezenas de pessoas desesperadas e se afogando, e virou. Sua decisão de misturar álcool, velocidade e heroísmo matou o herdeiro e mergulhou a Inglaterra em 20 anos de guerra civil, conhecida como a Anarquia. 26. Papa João XXI. Este pontífice do século XIII era, na verdade, um sujeito brilhante. Era médico, filósofo e erudito. O problema era que ele amava seus livros muito mais do que seu trabalho como papa. Achava o Vaticano barulhento e cheio de distrações demais, então ordenou que um escritório particular fosse construído para ele no Palácio Papal em Viterbo. Os arquitetos o alertaram de que a construção havia sido apressada, e o teto parecia um pouco instável. João, acreditando ser o mais inteligente do recinto, ignorou os profissionais e instalou sua mesa lá dentro mesmo assim. Passava seus dias ali, feliz da vida, ignorando a política eclesiástica. Uma noite em 1277, enquanto dormia em seu cômodo favorito, as leis da física o alcançaram. O teto desabou, esmagando o Papa em sua cama. Ele morreu poucos dias depois, provando que, mesmo sendo o vigário de Cristo, ainda é preciso ouvir o seu empreiteiro. 27. Conde Roberto de Artois. Roberto é o equivalente medieval daquele jogador que avança sozinho enquanto a equipa inteira grita: "Espera!". Em 1250, durante a Sétima Cruzada, Roberto liderou a vanguarda até a cidade egípcia de Al-Mansura. Os cavaleiros templários, que eram veteranos militares experientes, disseram-lhe para parar e esperar pelo exército principal, porque as ruas estreitas eram uma armadilha. Roberto, movido pela arrogância e pelo ego, troçou deles. Chamou aos templários covardes e mulheres com rabos, um insulto medieval bizarro. Para provar a sua virilidade, lançou a cavalaria de cabeça nas ruas estreitas e sinuosas da cidade. Foi um massacre. Os habitantes simplesmente bloquearam as saídas e fizeram chover flechas, pedras e água a ferver desde os telhados. Roberto e toda a sua força ficaram encurralados e foram abatidos como peixes num barril. A sua bravura custou à cruzada as suas melhores tropas e acabou por levar à captura do rei de França. 28. Papa Urbano VI. Se alguma vez sentires que és mal no teu trabalho, lembra-te do Papa Urbano VI, o homem que era tão insuportável que partiu o cristianismo ao meio. Eleito em 1378 para unificar a Igreja, Urbano embarcou imediatamente numa viagem de poder. Ele não se limitava a discordar dos seus cardeais. Gritava com eles, insultava-os em público e, segundo relatos, ameaçava fisicamente bater-lhes durante as reuniões. Era tão descontrolado e hostil que os próprios cardeais que o elegeram decidiram que tinham cometido um erro terrível. Fugiram de Roma, declararam a sua eleição nula e elegeram um segundo Papa, Clemente VII. Isto deu início ao Grande Cisma do Ocidente, um período caótico em que a Europa tinha dois papas a chamar um ao outro de anticristo e a excomungar os seguidores um do outro. Durante 40 anos, a Igreja Católica esteve partida ao meio. Tudo porque um sujeito não conseguia participar numa reunião sem fazer uma birra.
29. Tomás de Lancaster. Tomás era o nobre mais rico de Inglaterra e primo do rei Eduardo II, mas aparentemente o dinheiro não comprava inteligência tática. Em 1322, liderou uma rebelião contra o rei. Chegou à ponte de Boroughbridge e encontrou-a defendida por uma força lealista muito menor. Um comandante inteligente teria encontrado um val ou flanqueado o inimigo. Tomás decidiu simplesmente atravessar a ponte estreita a pé. Os defensores, usando uma formação chamada Schiltron, simplesmente esconderam-se debaixo da ponte e espetaram as suas longas lanças através das tábuas, trespassando os cavaleiros de Tomás por baixo de forma horrenda. Enquanto os seus homens eram espetados até a morte através do soalho, Tomás ficou preso, entrou em pânico e rendeu-se. Foi executado pouco depois. Era o homem mais poderoso do reino, derrotado por um pequeno grupo de sujeitos com paus porque se esqueceu de verificar debaixo da ponte. Henrique VI de Inglaterra. Henrique não era estúpido de forma maliciosa, mas o seu cérebro simplesmente desligou-se no pior momento possível. Em 1453, a Inglaterra estava à beira de perder a Guerra dos 100 Anos, e as tensões eram enormes. Quando Henrique recebeu a notícia de que a sua esposa tinha finalmente dado à luz um filho e herdeiro, em vez de celebrar, entrou num estupor catatônico súbito. Durante 18 meses, o rei de Inglaterra ficou sentado como um vegetal. Não conseguia falar, mover-se nem reconhecer ninguém. Tinha de ser alimentado à colher e carregado de um lado para o outro. Enquanto o rei estava a reiniciar, o governo colapsou no caos, levando ao início da brutal Guerra das Rosas. Quando finalmente acordou 1 ano e meio depois, ficou chocado ao saber que tinha um filho e que o seu país estava em guerra civil. A sua sesta literalmente destruiu a monarquia inglesa medieval. 31. Rei Adolfo de Nassau. Adolfo foi eleito rei dos romanos em 1292, especificamente porque os eleitores achavam que era um ninguém fraco que podiam controlar. Estavam certos quanto à incompetência, mas errados quanto ao controlo. Adolfo precisava desesperadamente de dinheiro, então fez um acordo com o rei Eduardo I de Inglaterra para lutar contra a França em troca de um enorme subsídio em dinheiro. Adolfo aceitou o dinheiro inglês, o que foi ótimo, mas depois simplesmente não lutou contra a França. Em vez disso, usou o dinheiro para iniciar guerras mesquinhas com os seus próprios vizinhos na Alemanha para expandir as suas terras pessoais. Isto irritou o Papa, o rei de Inglaterra e os próprios príncipes alemães que o tinham eleito. Realizaram uma reunião, declararam-no deposto por ser inútil e pobre, e elegeram um novo rei. Adolfo tentou lutar pelo seu cargo, mas foi morto na sua primeira batalha contra o seu substituto. Enganou o rei de Inglaterra e pagou por isso com a vida. 32. Luís Sinonto de França. Conhecido na história como Luís o Indolente, ou Louis le Fainéant, este rei fez mesmo jus à sua alcunha. Foi o último governante da poderosa dinastia carolíngia, a linhagem de Carlos Magno. Seria de esperar que saísse de cena com estrondo. Em vez disso, reinou apenas 1 ano e não realizou absolutamente nada. Nenhuma lei, nenhuma guerra, nenhum herdeiro. A sua única contribuição para a história foi a sua morte. Em 987, enquanto caçava, tropeçou e caiu. Algumas fontes dizem que caiu do cavalo, outras dizem que simplesmente tropeçou enquanto perseguia um lobo. Morreu do ferimento pouco depois. Como não se tinha dado ao trabalho de produzir um herdeiro ou assegurar a sua sucessão, a sua morte pôs fim instantaneamente à dinastia carolíngia de 300 anos. A coroa passou para Hugo Capeto, dando início a uma era inteiramente nova. Tudo porque Luís não conseguia andar e mascar pastilha ao mesmo tempo. 33. Rei Ricardo II de Inglaterra. Ricardo era o narcisista supremo, que acreditava ter sido escolhido por Deus e que não podia errar. Em 1399, cometeu o erro fatal de exilar o seu primo, Henrique Bolingbroke, que era um soldado capaz e popular. Quando o pai de Henrique morreu,
Ricardo decidiu roubar toda a enorme herança de Henrique para pagar o seu próprio estilo de vida luxuoso. Essencialmente, criou um inimigo mortal que não tinha nada a perder. Depois veio a jogada mestra da estupidez. Ricardo decidiu que aquele era o momento perfeito para levar todo o seu exército e ir de férias militares para a Irlanda. Literalmente deixou a porta da frente de Inglaterra escancarada. Henrique Bolingbroke simplesmente navegou de volta. Desembarcou em Yorkshire e tomou o trono sem luta, porque não havia ninguém em casa para o impedir. Ricardo regressou da Irlanda e descobriu que já não era rei. Foi atirado para uma masmorra e morreu à fome, provando que, se roubas um homem perigoso, provavelmente não deves deixar a tua casa destrancada logo a seguir. A história é frequentemente ensinada como uma série de grandes homens a fazer grandes coisas. Mas, como vimos, é sobretudo gente a tropeçar no escuro, a comer enguias a mais e a embater nos batentes das portas. De papas, a gritar com esqueletos, a reis a afogar-se em armaduras pesadas, a Idade Média foi uma mina de ouro de más decisões. Agora quero ouvir a vossa opinião. Qual destes 33 desastres medievais leva a coroa da pior decisão de todas? Foi o sujeito que queimou o rei vivo ou o viking morto pelos dentes de um homem morto? Digam-me nos comentários abaixo. Se gostaram de ver desastres reais, carreguem no botão de like e subscrevam para mais loucuras.